questão é, qual é a diferença de gostar de sofrer e de sofrer bem? Gostar de sofrer é uma pessoa masoquista, uma pessoa que tem pena de si mesmo, que se coloca como um coitadinho, um injustiçado, está sempre sendo prejudicado pelos outros. Mas o sofrer bem significa quando nós já compreendemos a origem da dor. Por que a dor nos visita? Ela tem uma causa. Não vem de Deus, mas das suas leis justas e eternas, imutáveis. Toda ação no mal, toda ação imprevidente que utilizamos com o nosso livre-arbítrio provoca uma causa, uma consequência. E essa consequência, quando nós não optamos pelo amor, ela vem para refazermos pelo amor, pela dor. Já o sofrimento, dizem os bons espíritos, é uma opção. Agora a questão é que, tomemos por exemplo uma pessoa da religião católica ou evangélica, que revelam para ela que você tem apenas uma vida, a tua alma é criada junto com o corpo, não acreditam na reencarnação, na pré-existência da alma ao corpo. Como é que você vai compreender a justiça e a misericórdia divina quando uma criança nasce com um problema, uma enfermidade grave? O que eles dizem? Como? Por quê? Né? Uma criaturinha inocente já nasce com esse sofrimento, cirurgia. Deus, onde está Deus? Né? Foi Deus. Pergunto, mas como é que acontece? É a vontade de Deus. Não, me perdoem. De Deus a vontade só vem para o nosso bem, porque Deus é amor. Então, como é que essa pessoa vai encontrar razão plausível para justificar aquele filho, bebezinho, sendo operado, enfermo ou desencarnando? Quando você conhece a reencarnação, quando você conhece e sabe que você é um espírito imortal, que você é um espírito multimilenar, que tem uma única vida, mas com várias existências, com várias encarnações. E significa que esse espírito multimilenar tem um passado. E nesse passado, por ignorância, porque os espíritos benfeitores dizem que o homem é menos mau e muito mais ignorante do que mau. Então, por ignorância, fizemos muita coisa errada. Prejudicamos muitas pessoas durante as nossas reencarnações. São centenas, milhares talvez. Todas as nossas atitudes têm consequências. E essas consequências precisam ser resolvidas, as coisas mal feitas precisam ser refeitas. Então, como Deus é um Pai muito bom e misericordioso, Ele permite que nós paguemos as dívidas que fazemos no varejo, no atacado, nós pagamos no varejo, um pouquinho de cada vez, porque somos espíritos muito endividados. Então a gente tem dois tipos de aflições. As aflições das causas atuais, desta encarnação, que é a revelação do plano espiritual, que são a maioria das nossas aflições, são desta encarnação, das nossas atitudes equivocadas, dos nossos sentimentos, das nossas imperfeições morais. E temos as aflições de vidas anteriores.
Então, vem a dor. Para que serve a dor? A dor faz parte da terapêutica do Pai misericordioso, porque é um instrumento que nos mostra que alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Deus é bom e é justo, então a dor, qual é a consequência da dor? Eu não posso culpar os outros. O único responsável pela minha dor sou eu mesmo. Ela é reflexo e consequência de atos meus transatos. De agora, ou de muito tempo, de uma encarnação passada, de 2, de 3, de 4 encarnações passadas, às vezes estou resgatando agora. Então a dor nos leva ao sofrimento e à reflexão. O que está acontecendo comigo? Por que essa dor está me visitando? O que ela está querendo me mostrar ou me dizer? Mas, infelizmente, nós costumamos nos revoltar, né? Nos revoltamos contra a dor. E colocamos a culpa em Deus ou em alguém está me fazendo mal, é o fulano que está me fazendo mal, está me magoando. Ninguém consegue me magoar, só eu mesmo. A mágoa é uma coisa pessoal, como a honra, né? Ninguém consegue manchar a honra de outra pessoa. A honra é um atributo pessoal. Só a pessoa pode manchar a sua própria honra. A outra pessoa traiu, manchou minha honra? Não, manchou a dela. Mas nós temos, então, essa dificuldade de lidar com a dor. E aí a gente costuma se lamentar muito, se queixar muito, né? E eu peguei um trechinho aqui, para dizer na íntegra para vocês, que o espírito André Luiz, quando desencarnou, ficou por 8 anos vagando pelas regiões trevosas do umbral, até ser resgatado e levado para o nosso lar. E lá, já começando a se recuperar, um dia conversando com o ministro Clarence, um dos benfeitores, ele começou a lembrar da família, e falar, e começou a se queixar muito, e a chorar. E que coisa terrível, generoso benfeitor, um homem de bem, passar por tudo isso, e chorava muito. E aí o benfeitor, né, o ministro, disse para ele assim: André, você quer mesmo alcançar a cura aqui em nosso lar? Mas eu não quero outra coisa, ministro. Então aprenda a falar menos de si próprio e não se lamentar. Porque lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora e enxergar padecimentos onde a luta edificante só identificar indesejável cegueira da alma. Cegueira da alma. Porque achamos que a dor vem para nos maltratar, para nos fazer o mal. E não é. Há muitos anos atrás, um palestrante estava falando sobre isso, disse assim: aí você está com uma dor de dente terrível, está com uma cárie, e aquela dor danada. Primeiro, se não tivesse a dor, o que ia acontecer com o teu dente? Ia perdê-lo. Então a dor vai dizer que tem alguma coisa errada. Aí ele vai lá procurar o dentista, aí chega, olha a placa lá, não, é um dentista mesmo. Aí chega lá, daí o dentista, mas que coisa boa, que bom que doeu o teu dente. Assim, como assim, doutor? Desde quando que a dor de dente é bom? Porque se não doesse, você não viria me procurar, eu não iria consertar o teu dente, você perderia o dente. Há algum tempo atrás, eu escutei uma reportagem, assisti, de uma pessoa que não sente dor.
E aí o repórter assim, deve ser maravilhoso não sentir dor. Ele assim, infelizmente não é nada bom. Você imagina, eu me corto, eu posso perder um dedo, eu posso estar perdendo meu pé, eu posso estar com uma doença grave, eu não sinto nada. Quando eu acabo sentindo, já era. Sabe? Eu não tenho esse recurso maravilhoso que vocês têm de sentir a dor e poder prevenir. Então, percebamos que a misericórdia, a sabedoria divina nos apresenta a dor como um recurso e não como castigo. Então, nós podemos muito bem sentir a dor, mas não precisar sofrer, porque não vai fazer diferença nenhuma para a dor. O sofrimento é uma forma de rebeldia. Como é que nós fazemos para fazer? Então vem a dor, e a dor provoca o arrependimento. E o arrependimento leva o espírito a querer refazer as coisas. Então, um espírito benfeitor disse que... como é que é? Que expiação, vem a expiação, o arrependimento, e depois você vai refazer. Então ele diz assim, expiação é atributo de espírito rebelde. E se você analisar bem, o espírito só precisa expiar alguma coisa se ele não aceita fazer por vontade própria. Então, a lei cobra. Né? No horário, 15 minutos, passa rapidinho, né? Então, pessoal, procuremos pensar. Quando você tiver com alguma dor, olha no espelho e fala contigo mesmo. Escuta, cara, o que você fez para essa dor estar te visitando? O que você andou fazendo? Pensa bem. Porque ninguém me deu essa dor, ela é minha, ela veio comigo, eu sou responsável por ela. Eu e mais ninguém. Assim como ninguém vai sofrer a minha dor. Né? Então, alguma coisa eu fiz, não consegui refazer pela minha própria vontade e a dor está me lembrando. Vai atrás. Só que quando vem a doença ou a dor, não significa que a gente tem que se resignar. Resignar não é ficar sentado esperando a morte chegar. Não. Os espíritos recomendam resignação ativa. Vai atrás. Tem o remédio, tem a cirurgia, luta, né? A minha esposa não gosta que eu fale, mas eu já fiz 11 cirurgias. Ela assim, mas você está falando disso de novo? 11! E agradeço muito, porque se não fosse cirurgia, eu já tinha ido para o outro lado. Mas graças a Deus eles não me querem lá tão cedo, me deixa aqui, né? Vou ficando. Então, meus irmãos, vamos refletir um pouquinho. O que está acontecendo comigo? Estou sofrendo por quê? Como é que eu estou encarando a dor, o sofrimento? Será que eu quero ser um bem-aventurado? Porque bem-aventurado é o resignado, que com humildade aceita que não é castigo de Deus e não é culpa de ninguém, é responsabilidade minha, então sou eu que tenho que agir. Então, meus irmãos, nós agora vamos receber as energias do passe. O passe espírita é um passe misto, onde vocês recebem as energias do médium e as energias da equipe espiritual benfeitora aqui presente. É muito importante que nos liguemos mentalmente, emocionalmente às forças superiores do bem, a Jesus, numa prece enquanto recebe o passe. Uma prece de gratidão pelo dia de hoje, pelas bênçãos sem conta, para que possamos realmente oferir todas essas energias. Que Jesus nos abençoe e nos dê sua paz. Obrigado, que assim seja.